A norma ISO 9000 é um modelo de administração focado no cliente. É um jeito de administrar a empresa pensando sempre nas necessidades do cliente. Então, a implementação deveria partir desse princípio. A empresa deveria optar pela implementação da norma quando ela perceber que existe alguma vantagem competitiva e que ela deveria aumentar ainda mais o seu foco e a sua percepção sobre as necessidades do cliente. É muito comum que algumas empresas optem pela certificação quase que obrigadas. Na verdade, o mercado as pressiona de alguma maneira, ou porque os seus concorrentes já são certificados, ou porque para entrar num determinado nicho de mercado é preciso obter a certificação, e aí não fazem isso da melhor maneira. Porque certificar-se de maneira obrigada vai significar, não necessariamente, mas em geral, não acreditar que a norma realmente possa trazer grandes vantagens. E nada que não traga grandes vantagens e que não seja interessante estaria funcionando, estaria ocorrendo há tantos anos. A norma já é consagrada, as implementações são eficientes, a maioria das empresas que se certificam mantém a sua certificação por muitos anos, então só por aí a gente já deveria desconfiar que ela vai trazer grandes benefícios, grandes vantagens, né? A opção pela certificação deve ser, ou deveria ser, uma decisão estratégica da empresa. Ou seja, eu deveria certificar a minha empresa porque reconheço na norma, no modelo de administração que ela propõe, vantagens significativas para tornar a minha empresa mais competitiva, mais produtiva, mais focada no cliente e, sobretudo, mais sustentável como consequência disso tudo. Quando uma empresa decide pela certificação, vai começar um processo de implementação da ISO 9001, em geral ela foca muito na interpretação dos requisitos. Esses requisitos estão descritos na norma ISO 9001 requisitos. No entanto, muitas delas acabam pulando a leitura de normas complementares que fazem parte da família ISO, e uma delas que é de fundamental importância é a ISO 9000-2005, Fundamentos e Vocabulários. Essa norma interpreta a norma de requisitos, é como se fosse um glossário da norma de requisitos, e traz explicações fundamentais sobre os princípios de gestão da qualidade. Esses princípios não podem ser ignorados. Eles representam 8 diretrizes, 8 princípios fundamentais para serem incorporados à cultura da empresa, para que ela possa ter uma implementação e uma certificação bem sucedida. Bom, os princípios do sistema de gestão da qualidade, quando a gente não conhece bem uma palavra, o ideal é procurar no dicionário, né? Então eu vou ler aqui algumas definições da palavra princípios, que estão no dicionário Michaelis, moderno dicionário da língua portuguesa. Lei, doutrina ou acepção fundamental em que outras são baseadas, ou de que outras são derivadas. Outra definição: regras ou código de boa conduta pelos quais alguém governa a sua vida e suas ações, e por que não, as ações realizadas dentro de uma empresa. Então os princípios são um conjunto de regras fundamentais no qual a empresa deve se basear antes, inclusive, de começar a implementação do sistema de gestão da qualidade. Alguns desses princípios, são 8 os princípios relacionados na norma, alguns desses princípios provavelmente a empresa já mantém em funcionamento, já tem isso funcionando. E alguns outros talvez seja necessário fazer uma reflexão a respeito, convocar as equipes de trabalho para rever algumas coisas na política e na cultura da empresa para conseguir implementá-las e fazê-las funcionar. Bem, o primeiro princípio do sistema de gestão da qualidade é o princípio de foco no cliente. Bom, é o princípio principal da norma, né? É a razão pela qual ela existe, o foco no cliente. O que significaria então uma empresa com um foco no cliente, né? Existe um exemplo que a gente sempre usa, que é bastante simples, de um fabricante de caixa d'água aqui na região em que a gente tem um escritório. De repente a gente começou a ver algumas promoções em algumas lojas em que ele oferecia a venda da caixa d'água e o cliente que comprasse a caixa d'água levava 2 anos
anos de limpeza dessa caixa d'água gratuito. Então, ao comprar a caixa d'água, ele se cadastrava e ganhava uma limpeza anual dessa caixa d'água. Simples, né? Ele pensou, bom, o cliente, quando compra uma caixa d'água, ele não pensa na limpeza. A maioria das pessoas tem problemas em ter que fazer essa limpeza da caixa d'água. Então, por que não oferecer, não agregar esse valor, esse serviço ao produto comprado? Certamente a produção dele foi um sucesso, ele vendeu uma série de caixas d'água. Isso significa, em termos muito simples, foco no cliente. Perceber, entender o que é que o cliente precisa, quais são as suas necessidades, aquelas que ele deixa muito claro, que ele escreve em um contrato, e aquelas que ele deseja simplesmente, sem que isso esteja necessariamente num papel, num contrato. Interpretar essas necessidades, implementar produtos, serviços, processos que atendam essas necessidades, significa foco no cliente. E a empresa pode demonstrar isso de diversas maneiras. Aí cabe uma parceria muito próxima com a área de marketing, normalmente. Aquela área que identifica quais são as necessidades, que pesquisa o que é que o cliente precisa e acaba transformando isso em produtos e processos. Tudo isso é foco no cliente. Com muito cuidado, é claro, para não criar um produto, um serviço que você não consiga arcar com as consequências de pós-venda. O camarada que criou essa promoção certamente tem que pensar em todo o processo. E depois, quando esses clientes começarem a ligar para a empresa encomendando a tal limpeza da caixa d'água que foi prometida, qual é a infraestrutura que vai estar preparada e planejada para isso? Ele vai ter condições de atender esses clientes de maneira adequada? Se não um produto, uma promoção, um serviço agregado, alguma coisa que esteja além daquilo que o cliente normalmente consegue comprando um produto, se transforma em um problema. E aí, ao invés dele gravar aquela marca, aquele produto de maneira satisfatória, ele na verdade evita comprar independente do preço, de qualquer condição, porque ele já teve problemas com aquele produto. Então, focar no cliente é entender, perceber quais são as suas necessidades, transformar isso em produtos, em processos mais adequados.